Vou começar iniciando aqui a gravação e depois vou disponibilizar esse material para vocês lá no YouTube. Tá sendo interessante essa disponibilização do material no YouTube lá, o pessoal, vocês estão vendo, revendo de alguma vez aí? Só para me entender. Revi a primeira aula, cara. Tá Sim, legal, hein? bastante. Depois faço todas as anotações das aulas e tudo mais. Fechou, então. Vou continuar com essa dinâmica aí. A ideia é que às vezes a gente, aqui na aula, que a gente não consegue, né, assimilar tudo, toda a informação, e depois a gente consegue ver um pouquinho com mais calma. Até pegando um gancho aí sobre as outras aulas, o que eu queria falar aqui para vocês é até um resumo, né, da ideia do por trás dessas aulas. Então, assim, primeiro a gente tem que falar do profissionalismo, né, entender que a gente precisa ter um contrato, precisa ter uma postura, precisa lembrar que além de ser gestor de tráfego, a gente é empresário. Então, é importante que vocês façam isso, é importante que vocês vão atrás desse contrato de vocês e começar a se posicionar mesmo como empresário, como empresa. Até vou falar bastante dessa importância hoje aqui, tá? Em segundo momento, a gente se posicionar, né? Então, na última aula aí a gente comentou sobre esse posicionamento. Eu acredito que aquela organização que eu passo, que o Yeser passa, ela é uma organização muito legal. Os grandes aí, eles basicamente usam essa organização. Se você pegar até mesmo do Sobral, da Priscila Zilo, vem muito dessa organização. É claro que eles têm um time de criação lá e acaba facilitando muito, né, um método criativo que eles têm. Porém, cara, se você analisar o feijão com arroz que eles fazem lá, que é caixas de pergunta, resposta, é basicamente o que todo mundo consegue fazer. Então a gente não pode se limitar, então a gente tem que ser organizado, a gente tem que ter uma criatividade nisso aqui, até é engraçado, já vou até colocar que o chat GPT consegue ajudar muito, né, nessa criatividade. E a gente tem que manter uma constância. Cara, querendo ou não, para sua empresa dar certo, você tem que criar uma rotina, e essa rotina, o posicionamento, ela tem que estar dentro da sua rotina. Você tem que entender que aquela frase que eu falei é muito verdade, né? Então, tipo, quanto maior o seu branding, menor o CAC. Cara, se você levar isso pra cabeça e você colocar isso na cabeça do seu cliente também, vai ser muito importante para você. Então, na reunião, né, no que a gente tá falando aqui da reunião de hoje, eu vou seguir muito dos cursos que eu fiz dentro da comunidade Sobral, do que eu aplico no dia a dia aqui, de um curso que eu fiz do Guilherme Nagel, que ele é CEO da Blueberry, né, que é a empresa do Thiago Tesma, e os caras lá são insanos nessa parte de prospecção, e eles têm um script de venda bem estruturado lá, que eu tirei bastante ideia de lá, e também do livro Segredos do Lobo, e até vou falar um pouquinho já dele, depois no final eu vou reforçar, que ele explica, né, no livro, né, que é do Jordan Belfort, que é do cara que fala sobre o Lobo de Wall Street, né, do filme de Lobo de Wall Street. Ele fala do sistema de linha reta. O que é esse sistema de linha reta? O sistema de linha reta nada mais é quando você entra numa conversa, quem tem que lidar com... Quem tem que manter a linha da conversa é você. Então vamos pensar que tem aqui, a conversa fica aqui no meio dessas duas linhas e você não pode deixar o cara devagar sair do que você está querendo propor. Então você tem que criar esse script, treinar esse script e não pode deixar o cara sair dessa linha reta que você precisa traçar. Essa linha reta basicamente é o começo, a introdução, até o fechamento que você vai falar com ele, você vai mostrar para ele. Então é algo que é treinado, não vai ser de primeira que vocês vão acertar. Vocês vão estar modificando isso a todo momento e cada cliente vai ser uma jornada diferente. Mas a gente tem que entender que se em algum momento o cliente começa a divagar, falar de outras coisas, falar da vida pessoal, a gente tem que trazer ele de volta e colocar ele no sistema de linha reta que o Jordan fala muito. Por quê? Porque se ele acaba divagando, você acaba falando de outras coisas, você tira o foco da sua, da sua reunião. E daí, tirando o foco da reunião, você acaba tirando ele da onde você quer levar ele. Então, você que tem que conduzir essa reunião. Pensando nisso, até falo para vocês, se possível, leia o livro
Segredos do Lobo, que é muito importante, ele fala muito sobre isso. E dentro desse livro ele fala sobre que você tem que conseguir os 3-10. O que seria esses 3-10, tá? Primeiro a pessoa precisa do seu produto. Então, você tem que entender se a pessoa realmente precisa do seu produto. E ele fala dos 3-10 por quê? Porque a nota vai de 1 a 10. Se essa pessoa precisa do seu produto no nível 10, então você já tá uns passos à frente. O outro 10 seria se a pessoa sabe que você é a pessoa certa. Então você é o profissional que ela quer dentro da empresa dela, que ela quer contratar. É o segundo 10. Ou se não, se a sua empresa é a empresa certa. Então são 3-10 que você tem que levar em consideração para colocar esse lead num patamar que ele vai aceitar a sua proposta. Então vamos dizer assim, a parte do produto normalmente é um pouco mais fácil no nosso caso. Normalmente todas as empresas precisam do produto. Mas será que ela está no nível 10 de entender que ela precisa desse produto? Então você tem que elevar esse nível, e aqui na aula eu vou falar um pouco sobre isso também. Entender que você é a pessoa certa, normalmente durante a reunião você vai mostrando com a sua postura, com todas as informações que você vai passando. E sobre a empresa, é um pouco mais difícil, principalmente para quem está começando, mas quando você já tem uma empresa que tem um nome forte, isso conta demais. Então, a gente pega o exemplo da própria V4, né? A V4 ela é um nome muito forte no mercado, e mesmo que a pessoa tenha acabado de comprar uma franquia, às vezes a pessoa nem tem um know-how muito forte, ela consegue vários clientes pelo nome da V4. Então, assim, o que eles conseguiram criar nesse sistema da empresa ter um nome muito forte é muito interessante. Vocês já vê até que um sistema de franquias pode funcionar nesse caso, né? Então você pega ali empresas maiores, como por exemplo a Apple, por exemplo. Cara, a Apple ninguém sabe quem que tá fazendo lá. Mas eles sabem que é da Apple, que é da empresa. Então eles já colocam como uma coisa boa, uma coisa tecnológica, uma coisa inovadora. Então, a empresa já é maior do que tudo o resto, sabe? Então, nesse sentido, é que se você consegue ali o terceiro 10, que é o da empresa, você vai quebrar muitas barreiras nesse sistema. Porém, ela é algo que demora um pouco mais para você chegar. Porém, você tem que começar, né? Então, a todo momento você tem que se portar como empresa. Para chegar um momento daqui, sei lá, 5 anos, e a sua empresa já não precisar quebrar tantas objeções. Então aqui alguns pensamentos para vocês entenderem um pouco. E daí a próxima aula provavelmente vai ser de prospecção, já quis colocar aqui. Eu sei que a maioria gosta, então o pessoal vai se programar aí. E pensando aqui na apresentação, eu coloquei alguns temas aqui que são muito importantes de ter dentro da apresentação. Então assim, nessa reunião de venda, na ideia aqui da aula, a ideia é trazer pensamentos para vocês fazerem a própria reunião de vocês, o próprio script de vocês. Então eu vou levantar várias opções aqui, e daí por fim vocês vão criar de vocês. Então eu não vou trazer uma minha, por quê? Porque, cara, eu sei, e eu fiz muito disso já, quando eu vejo uma pronta eu vou lá, copio em cima dela e acabo não fazendo as alterações que eu precisava. Então o que eu quero fazer nessa aula? Eu vou trazer todas essas informações, vocês vão assistir a aula, vão fazer essa apresentação. Se vocês quiserem, vocês vão me mandar, eu vou dar opinião. E daí na próxima aula eu trago a minha apresentação e mostro para vocês brevemente. Para vocês criarem a de vocês, sabe? Então, tipo, até o desafio da aula vai ser basicamente isso. Vocês criarem algo inovador. Porque senão a gente acaba copiando. Não tem jeito. Isso é normal do nosso ser. Então, economizando tempo. Porém, esse processo de criação pode ser muito importante para vocês. Porque quando você está criando ali, cada uma das partes da sua reunião, você vai estar pensando alguma coisa que eu vou estar falando aqui. Então pode ser que seja mais interessante e talvez você consiga trazer até algo inovador para mim também. Então, pensando aqui na introdução da reunião. Então, você tem que fazer ali a sua saudação e você tem que mostrar entusiasmo. Então, até o Sobral falou muito disso na mentoria. Na verdade, foi a Zilo que falou. E confiança fede. Quando a pessoa tá confiante do que ela vai vender, ela não precisa falar muito. Ela já tá ali confiante, ela já sabe o que ela vai falar. Isso vai muito de treino. Então, por isso que é interessante treinar a apresentação. E até o Jordan Belfort coloca no livro dele que você tem apenas 4 segundos para impressionar.
Então, é interessante a gente colocar isso na nossa mente, que os 4 primeiros segundos são muito importantes. Às vezes você entra na reunião ali, olhando para o lado, fazendo outra coisa, mexendo no celular, e você não dá a devida importância para aquele começo de reunião. Então, lembrar que esses 4 segundos são muito importantes. Até eu dei uma palestra semana passada, e uma dessas palestras, uma das mulheres, das palestrantes, ela falou muito sobre a questão de roupa. Então, o que a sua roupa transmite de você? Então, às vezes é interessante entender que roupa que eu tô vestindo. O que eu tô transmitindo com essa roupa, sabe? Então, entender um pouco sobre essa situação, até do seu ambiente. Porque você tá ali, cara, às vezes, querendo ou não, a pessoa te faz um pré-julgamento sem te conhecer, ela não te conhece, ela só te viu. Então, você tem que entender isso e organizar o seu lugar, o seu ambiente, se organizar também para atender a pessoa da melhor forma possível. Então são coisas simples. Cara, antes eu não cortava o cabelo e fazia barba todas as semanas. Hoje eu faço isso. Então, fiz um programa lá com o meu barbeiro, falei, ó, preciso cortar toda semana, toda segunda-feira, porque eu tenho muita reunião. Ele fez um precinho melhor pra mim lá, e eu vou lá e faço cabelo e barba toda semana. Cara, querendo ou não, isso dá diferença quando você entra numa reunião. Então é interessante essa coisa da aparência. Outra coisa é essa situação de estabelecer um rapport. O que seria o rapport, tá? Só para vocês entenderem. É vocês encontrarem algo que seja simultâneo o gosto. Então, por exemplo, vamos dizer que você gosta de motocross. Você vai lá, faz motocross, ou faz ciclismo, por exemplo. Hoje o ciclismo tá um pouco mais em alta, né? Todo mundo faz ciclismo. Você entra lá no perfil da pessoa e ele também faz ciclismo. Você tem ali um ponto de conexão. Esse ponto de conexão, se você abordar no começo da reunião, talvez você crie um rapport muito interessante para levar para o resto da reunião. Então é interessante, às vezes, você criar esse ponto de conexão. E para criar esse ponto de conexão, você tem que estudar um pouco o seu cliente. Ir lá, dar uma olhada no Instagram dele, achar esse ponto de conexão, porque talvez ele seja muito importante. Mas, aqui eu coloquei algo muito importante. Seja genuíno. Não tente criar um ponto de conexão fake, porque senão não vai dar muito certo no meio do caminho. Ou se não, se for um negócio fake, que seja algo já muito bem planejado, sabe? Algo que você estudou muito antes de fazer. Por quê? Porque se tu cair no meio da mentira ali, você vai acabar perdendo toda a sua reunião nessa situação. Então, seja genuíno e isso vai te levar aí mais longe, acredito eu, tá? Agora na parte da apresentação, primeiro, seja breve nessa parte aqui, tá? Você vai ter que falar muita coisa depois. Então, tente passar aqui a sua experiência profissional. Então, seu nome, a sua idade, a sua formação, o quanto de verba que você já gerenciou, os certificados que você tem, tanto os da comunidade Sobral, se você participar da comunidade, como os do Google. Os do Google são gratuitos. Se você tiver do Meta também, mostre ali os certificados que você tem, mostre a importância desses certificados, mostre as comunidades, se você achar interessante, fale que você está nos ambientes certos. Para algumas pessoas, principalmente para as pessoas que investem em mentorias, se você fala que você está ambientado em ambientes certos, elas vão gostar muito disso. Por quê? Porque elas gostam de network. Então, hoje no mundo empresarial, network é tudo, né? Então, mostrar que você tem uma força aí de network é legal. Na parte da empresa, quanto tempo que ela existe, quem trabalha com você, mostre organização. Nessa situação de quem trabalha com você, talvez seja interessante um hackzinho aqui, que é às vezes você falar que você tem um time de especialistas. Então, tipo, eu tenho um especialista em Google, eu tenho um especialista em Meta, eu tenho um financeiro, eu tenho um pós-venda. Essas pessoas podem ser todas você. Mas na hora de você apresentar, você tem que falar que a sua equipe ela é formada por esses especialistas. Você não vai apresentar esses especialistas naquele momento, porém, realmente, a sua equipe ela é formada de todos esses especialistas. Às vezes é todos eles, mas depois de um tempo vai aparecer outras pessoas no meio do caminho. E isso vai trazer uma formação melhor na hora de você explicar sobre a sua empresa e também tirar um pouco do peso, sabe? Tipo, de tudo ser você. Então, assim, cara, compra um número novo, coloca no seu celular, pega um primo seu que não posta muita coisa, lá tem um perfil fechado e fala, ó, esse aqui é o meu financeiro, coloca um nome lá diferente, Gustavo e dale. É isso aí que você vai fazer. Esse aqui é meu pós-venda que vai cobrar você
tal dia. Então, assim, você vai tirar um pouco do peso de lidar tudo com você. E você vai mostrar que a sua empresa é um pouco maior do que ela realmente é naquele momento. Então, isso aqui é interessante. Mostra aí uma organização e também transmite aí uma coisa melhor, assim, na hora de fazer essa venda, né? Aqui, desperte curiosidade. Então, traga informações para ele, para essa pessoa que você está vendendo. Então, aqui, pesquisas mostram que 95% das compras em 10 anos serão feitas online. Então, cara, esse é uma pesquisa que foi feita real mesmo e cara, tende a vir a ser tudo online mesmo em 10 anos, né? Imagina o quanto que vai ser a evolução nesses 10 anos. Não sei se vocês viram lá o óculos da Apple, já veio algo assim absurdo. Então, assim, a tecnologia ela vai mudar muito aí. Então, você tem que colocar na cabeça da pessoa que se ela não entrar para isso, daqui 10 anos talvez a empresa dela morra. Mostre, talvez, a concorrência fazendo anúncios. E se a concorrência não fizer anúncios, mostre que a concorrência não está fazendo. Então, aqui você consegue trazer uma oportunidade. E se não for uma oportunidade, no caso, se a concorrência não faz. E se a concorrência está fazendo, você vai trazer que, olha, você está perdendo mercado por causa disso. Normalmente o seu público aí pesquisa no Google antes de comprar. Então, se você não tiver ali, provavelmente o seu concorrente está. Então mostre, desperte a curiosidade para ele ir atrás dessas informações depois. Provavelmente ele vai. Destaque os benefícios do tráfego. Então, que gera um maior alcance, que você tem um controle de gastos, que você consegue fazer relatórios, que você consegue mostrar uma análise de dados, que você... Daí é interessante talvez até fazer comparações com outras mídias. Então vamos dizer que você hoje tá fazendo negócios locais. Cara, entre em contato com a rádio, vê como é que funciona, quanto que eles cobram. A rádio cobra R$1.000 para passar no, sei lá, meio-dia, que seria o melhor horário ali daquele seu prospect. Cara, R$1.000, olha, o que você tem com a rádio? Qual a análise de dados você consegue fazer com a rádio? Se a pessoa faz, muito importante mesmo, Gustavo. Então, assim, se a pessoa faz, às vezes a pessoa tá fazendo ali com a rádio há 1 ano, nunca chegou ninguém da rádio que veio ali, sabe? Panfleto, cara, dá pra mostrar muita coisa, você consegue aqui comparar muitas coisas de benefícios. E normalmente esses benefícios a pessoa já sabe, mas é interessante você mostrar. E se possível, mostre cases de sucesso, mostre depoimentos. Se for do mesmo nicho, então mais importante ainda, porque daí você vai validar um pouco mais ainda a sua autoridade. Depois que você faz essa primeira parte aqui, seria uma parte da apresentação. Eu disse que era interessante ser breve. Claro que não é tão fácil ser breve nesse sentido aqui, mas se você conseguir ser breve é bom, tá? Agora, essa parte aqui é uma parte muito legal, que seria a parte de levantamento de necessidades. É aqui nessa parte que você começa, primeiro, a fazer algumas perguntas para ele responder, e segundo, você começa a alinhar as expectativas. Então, nessa aqui você tem que começar a fazer perguntas objetivas. E depois eu vou explicar o porquê de algumas perguntas. Primeiro, entenda os objetivos do cliente. Vamos dizer que o cliente fala, não, eu quero vender mais. Tá, mas tenta extrair mais informações dele. Por quê? Porque daí depois, se você for conversar com ele novamente, você vai falar, ó, não, ó, aquele dia lá você falou que queria vender mais, você queria alcançar mais, você queria que a sua marca fosse mais forte. Você tem que extrair um pouco mais de informação. Por quê? Porque senão lá na frente, lá no futuro, a pessoa só vai ver uma métrica, que é a de vendas. Então tenta criar na mente dele outras métricas aqui que são importantes também. E são métricas que você normalmente consegue alcançar com mais facilidade. Então, tipo, eu quero alcançar mais pessoas. Essa é uma métrica um pouco mais fácil de alcançar. Eu quero que minha empresa tenha um branding forte. Isso é um pouco mais fácil de alcançar. Eu quero que minha empresa esteja bem engajada no Instagram. Isso é um pouco mais fácil de engajar, um pouco mais fácil de fazer. Então, assim, você criar umas métricas na cabeça dele que são importantes também, tão importantes quanto a venda, ou que ajudam a venda, né? Então, aqui, depois que você pede os objetivos dele, você vai pedir o ticket médio. Quando essa pessoa falar o ticket médio, você tem que entender o seguinte, você tem que anotar esse ticket médio. Então, entendam aqui que a pessoa foi lá e falou R$1.000, tá? Só para vocês entenderem. Beleza, a pessoa falou o ticket médio. Então você vai, agora faz uma nova pergunta. Entenda os desafios que o cliente está passando hoje. Então peça para ele como que a empresa dele está hoje, em que momento que a empresa dele está.
Ah, minha empresa hoje tá num gargalo, não tô conseguindo crescer, meu faturamento tá há 6 meses no mesmo lugar, ou meu faturamento tá caindo. Você tem que entender como está a empresa naquele momento. Por quê? Cara, às vezes a empresa tá ali falindo. Então, tipo, nem sempre é um momento bom do tráfego entrar. E também você tem que entender que, tipo assim, ó, você tem que falar pra ele, cara, o tráfego não faz milagre. Então, tipo, não é agora que fazendo o tráfego que a empresa vai começar a voar. Então, essa parte de entender em qual momento que a empresa tá é muito importante. E ele vai falar isso, vai anotando, mostre interesse em tudo que ele tá falando. Depois você pede quantas vendas que ele faz por semana. Então vamos dizer aqui que ele vai falar 10, tá? Então aqui você pede antes o ticket médio, depois pede quantas vendas que ele está fazendo por semana. Por que isso é interessante? Primeiro aqui você já está sabendo calcular quanto que é o faturamento dele sem pedir o faturamento. Então, ó, se ele tem um ticket médio de R$1.000, ele faz 10 vendas por semana, quer dizer que ele fatura 10 mil por semana, ou seja, 40 mil por mês. Se você sabe o faturamento dele sem pedir, é mais interessante, porque nem todo mundo gosta de abrir o faturamento assim. Então, depois, no final, você não vai falar do faturamento ainda, mas você vai pedir, cara, qual que é o seu lucro real? O quanto que sobra aí no final do mês, lá depois que você já pagou todo o seu funcionário, pagou água, pagou luz, pagou internet, o que sobra? Quantos por cento? Ah, ele vai falar ali uns 25%, uma média. Cara, se ele fatura 40 mil e sobra 25%, você já sabe mais ou menos quanto que ele sobra e coloca no bolso por mês. Essa métrica aqui é muito importante para você saber precificar o seu produto. Às vezes você consegue precificar o seu produto um pouco mais acima com o faturamento que você tem dele. Então, hoje a gente não vai falar muito sobre precificação, vai falar mais sobre a reunião de venda, mas é interessante aqui que você consegue, se você conseguir extrair essas informações nas reuniões, você começa a conseguir fazer precificações personalizadas conforme o faturamento da pessoa. E talvez até você entende se aquela pessoa realmente é um cliente bom para você ou não. Então, essas perguntas aqui são as perguntas mais importantes, mas você tem que elaborar elas de uma forma que ele consiga te passar resultados realmente reais, né? Não adianta o cara falar aqui, meu ticket médio é R$2.000, mas ele nem sabe o ticket médio dele, sabe? Então é meio complicado essa parte, mas você tem que conseguir trazer isso para a reunião. Essas informações são importantes. Depois que você tem essas informações aqui, você vai guardar essas informações aqui para depois algumas perguntas, tá? Aí aqui você vai começar a apresentar as soluções. Então, explique as estratégias que você pode utilizar. Então aqui você coloca lá, primeira estratégia de alcance. Segunda estratégia de engajamento. Terceira estratégia que aumenta o tráfego do site. Quarta estratégia, campanhas de palavra-chave de search. Quinta estratégia, remarketing. Você vai começando a explicar para ele as estratégias que você consegue utilizar com o tráfego pago que vão ajudar ele a atingir aqueles objetivos que ele pediu antes. Então você vai falando cada uma das estratégias, quais plataformas que você usa para atingir essas estratégias. E daí você mostra aqui criativos, tá? São interessantes aqui você trazer criativos de stories, criativos de feed e criativos de campanha de pesquisa. De pesquisa no Google, tá? Então aqui você pode trazer para eles alguns exemplos que já estão rodando de concorrentes ou de empresas do mesmo nicho que trabalham em outro local. Então você fala, a sua campanha vai aparecer com isso daqui, essa outra campanha vai aparecer com isso daqui. Talvez, se você pode fazer até algumas simulações, no sentido, se você fazer uma campanha de alcance, você vai gastar R$10 alcançar 10 mil pessoas nesse local aqui, você mostra ali no mapa e tal. Trazer para ele um pouco mais de ser mais palpável, sabe, essas estratégias. Ele vai ver ali realmente os dados. Daí você vai destacar que essa otimização precisa ser constante para maximizar o retorno. Por quê? Porque senão ele vai colocar na cabeça, ele vai lá, vai criar tudo, depois eu mando ele embora e pronto, acabou, não preciso mais dele. Mas, cara, coloca ali na cabeça dele que, as otimizações a gente faz semanalmente. Por quê? Porque as campanhas normalmente param de performar, algumas a gente tem que fazer criativos novos. Daí você explica toda a dinâmica que é do próprio tráfego. E mencione a importância dos testes, tá? Então vai ter muita coisa que, cara, quantos criativos que a gente fez que são super produzidos, foram lá e não venderam nada. Acontece muito. Às vezes um criativo que tu fala assim, nossa, esse criativo aqui eu vou subir só por subir mesmo.
e vai lá e performa bem. Então, a importância do teste. Hoje no tráfego, basicamente, todas as coisas são teste. A única diferença é que a gente vai com alguma assertividade diferente. Do tipo, ó, eu já fiz isso aqui em outro cliente e deu certo. Provavelmente vai dar certo com você. Nem sempre dá, mas às vezes dá. Então você vai um pouquinho mais calejado. Então eu tenho clientes do mesmo nicho, uma do Rio Grande do Sul e outra aqui do Paraná, e uma dá muito certo uma estratégia e na outra não dá. Então, e vende os mesmos produtos. Então, assim, são coisas diferentes, né? Depois de apresentar a solução, a gente começa aqui uma parte um pouco mais difícil, tá? Mas é uma parte muito importante. Que é tentar gerar desconforto. Cara, como assim gerar desconforto? A gente tem que gerar um desconforto da pessoa entender que ela precisava estar fazendo isso há mais tempo. Que ela precisava ter feito tráfego há mais tempo. Então você tem que fazer algumas perguntas importantes aqui no meio desse processo. Então pergunta pra ele, fala, cara, como estaria a sua empresa se você tivesse começado a investir em tráfego pago há 5 anos atrás? Já imaginou isso? Tenta colocar ele numa situação para ele imaginar isso. Vamos dizer que a empresa dele seja um pouco mais nova, coloca menos tempo aqui, coloca 3 anos. Fala pra ele, olha, cara, imagina você soubesse fazer tráfego lá na pandemia, quando ninguém tava fazendo. Traz até, às vezes, a pandemia como exemplo. Cara, e na pandemia, se você tivesse isso aqui organizado, você teria parado de vender? Você teria fechado as portas? Muitas pessoas passaram por esse problema. Falou, cara, e se acontecer novamente essa pandemia? Se acontecer uma outra pandemia, aparecer um outro vírus? A gente não sabe, não sabe o futuro. Então aqui é trazer um pouco de desconforto para começar a colocar na cabeça dele que isso é muito importante para ele. Então porque a gente tá chegando aqui perto do fechamento, a gente tem que colocar isso na cabeça. É interessante agora talvez pegar e pedir para ele, fala, cara, pela nossa reunião aqui, deu para analisar, daí aqui você pode falar, olha, que você tem um faturamento mais ou menos aí de uns 40 mil por mês. E pensando nesse faturamento de 40 mil por mês, tipo, ele não falou sobre o faturamento, você conseguiu fazer a conta ali, ele já vai se ligar, cara, só com as informações que eu dei, ele já conseguiu calcular, já é algo diferente na cabeça dele. Mas beleza. Daí você fala, cara, qual a sua meta daqui a 1 ano? E qual a sua meta daqui a 5 anos? Tenta conversar com ele nesse sentido. E agora, pensando nessas metas, quais ações que você precisa tomar para chegar nessas metas? Normalmente, o marketing vai estar aí no meio, o tráfego pago vai estar no meio. Porque para aumentar faturamento, para conseguir atingir metas, é vendendo mais. E para vender mais, você precisa trazer essas vendas. Então, assim, esse gerar o desconforto, eu acho que é uma das partes mais importantes e também um pouco difíceis, porque a gente tem que treinar, fazer isso, né, com mais maestria, quais perguntas que eu preciso fazer. Mas até coloquei aqui, é hora de você criar um storytelling. É hora de você criar uma história na cabeça da pessoa. Tenta criar um cenário que poderia ser muito melhor se ele tivesse com o tráfego pago. E um cenário que provavelmente vai ser melhor também, se ele começar agora. Então, assim, qual que era a melhor hora de começar com tráfego pago? Era ontem, mas hoje ainda dá tempo, sabe? É essa a ideia que você tem que trazer ali na mente da pessoa. Daí a gente vai pro fechamento. E dentro do fechamento, a gente tem que começar com uma pergunta. Porque ali a gente já gerou desconforto nele. Quando a gente gera o desconforto nele, você pergunta pra ele, fala, cara, você tá pronto para impulsionar o crescimento do seu negócio e aumentar as suas vendas com o nosso serviço de tráfego pago? Provavelmente ele vai falar que sim. Por que é interessante você fazer uma pergunta e condicionar a resposta sim? No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele até comenta sobre isso, que é o condicionamento de resposta sim. Quanto mais resposta sim que você consegue colocar na cabeça da pessoa, mais fácil ela vai aceitar as suas condições de fechamento quando você falar do preço. Então, talvez aqui, se você conseguir colocar mais 1 ou 2 perguntas que condicionem a resposta sim, para a pessoa já chegar com uma forma positiva quando você falar com ela, talvez seja interessante também, tá? E aqui, pergunte se ficou alguma dúvida em relação ao serviço. Então, assim, ele não pode ter dúvida quando você falar o preço. Então, assim, vou falar o preço, mas ele tá cheio de dúvidas ainda. Se ele tiver cheio de dúvidas ainda, vai piorar ainda mais quando você falar o preço. Porque normalmente é um preço maior do que ele tá esperando. Então, comece a quebrar as objeções antes de falar dos preços. E aqui, seja sincero, fala, cara,
que eu posso te resolver ainda? Qual que é o seu problema ainda? E depois, por final, você mostra a sua proposta. Aí aqui, normalmente é uma hora de você negociar ali os termos, entender qual é a precificação. É difícil falar de precificação, cada pessoa está num momento diferente dentro da empresa, cada pessoa tem uma estrutura diferente, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Às vezes o meu valor pode ser o valor de outra pessoa, maior que o valor de outra pessoa, mas também pode ser menor, depende do negócio. Então, assim, você tem que entender o modelo de negócio, talvez vai ser uma aula que eu vou fazer aqui. Cara, qual que é o seu modelo de negócio? O que você vende? Se você vende só tráfego pago, se você vende tráfego pago mais criativo, se você vende o site também, se você dá consultoria, tem muita coisa aqui na questão do valor. Mas, quando você está mostrando o seu valor, tente triangular o seu valor. Essa parte de triangulação talvez seja até interessante você assistir uma aula um pouco melhor dentro do YouTube, mas é basicamente o seguinte, você dá 3 preços para ele, e nesses 3 preços ele normalmente vai tentar escolher o do meio. Então, tipo assim, coloque um preço muito caro, o preço que você quer fechar, e um preço maior. Não, como é que é? Ficou meio errado. Mas, no caso, coloque 3 preços. Onde você quer que ele aceite o preço do meio. Então, assim, essa triangulação, a maioria das pessoas utiliza na hora das vendas. Isso é muito importante. Nessa triangulação, nem sempre é só valor, tá? Você pode colocar, por exemplo, o meu contrato de 1 mês é R$2.000. Meu contrato de 6 meses é R$1.500 por mês. Meu contrato de 1 ano é R$1.000 por mês. É uma triangulação que você pode fazer só em cima da quantidade de meses que a pessoa vai estar junto com você. Então, você tem que entender um pouco aí qual seria o seu momento e fazer essa precificação. E seja claro e direto, tipo, principalmente na hora que você for falar preço, você não pode gaguejar, não pode mostrar uma dúvida naquele valor que você tá mostrando. Como eu tinha comentado até na parte em uma das minhas aulas, você está lidando com um empresário. Normalmente o empresário é um negociante, um negociador nato. Se ele vê alguma fraqueza sua na hora de falar o valor, ele vai tentar pedir um desconto naquele momento. Então, treine essa parte. Essa parte eu acho que é uma das mais importantes de treinar para você falar o mais fluido possível. E depois faça uma última pergunta, que é: gostaria de seguir em frente com os nossos serviços de tráfego pago e começar a aumentar o seu alcance de vendas, seu alcance e vendas? Então, assim, feche com uma outra pergunta para ele, já que ele está condicionado a falar sim, né, nas primeiras perguntas, provavelmente aqui ele pode falar um sim também. Então, basicamente, isso aqui é um geral, assim, do que é importante. Eu acredito que cada um vai conseguir colocar isso de uma forma, mas são todas partes muito importantes. Então, introdução, apresentação, levantamento de necessidades, a apresentação da solução, gerar o desconforto e partir para o fechamento. Depois que a gente colocou ali, fez o fechamento, normalmente acaba a reunião, porém, você já tem que organizar algumas coisas. Primeiro, agradeço o cliente pela oportunidade. Então, normalmente, o cliente não, né? No caso, o prospect tirar uma hora do seu dia, querendo ou não, é porque ele achou que era importante. E você já marca uma reunião para saber da resposta. Então, tipo, não manda só a proposta e esquece. Tipo, me responde no celular depois, manda um WhatsApp. Não. Já marca uma reunião de respostas. Você fala, cara, quando que você acha interessante a gente marcar uma próxima reunião para você me responder aqui, me dar uma resposta sobre essa proposta? Cara, eu acho que daqui 3 dias já tem uma resposta. Então marque essa reunião no horário que ele queira já. Não deixe ele sair sem marcar a reunião. E coloque uma data de validade para a proposta. Então, tipo, às vezes, já aconteceu algumas vezes aqui, tipo, vou marcar daqui 3 dias a reunião. Chega lá daqui 3 dias, ele desmarca a reunião. Mas, de qualquer forma, coloque uma validade do tipo, 1 semana, 7 dias, 10 dias para validade daquela proposta. Por quê? Porque essa proposta normalmente é quase um contrato, né? É um negócio que você envia para a pessoa ali, ela tem, se o cara for atrás, ela tem validação jurídica. Então, você tem que colocar a validade nessas propostas. Algumas dicas extras aqui que são, acho que legais. Treine a sua apresentação. Anote as objeções que você encontrar no dia a dia. Leia o livro, né? Os Segredos do Lobo. Grave e reveja as suas reuniões. Essa parte é muito legal. Você gravar e rever o que você falou. Por quê? Porque você tá lá, treinou toda a sua apresentação. Teoricamente tá lindo, tá perfeito. Chega lá no momento, lá o cara dá uma resposta que você não esperava.
E daí você tem que responder aquela resposta lá e fala, cara, eu não tava esperando isso. Era uma objeção que eu não pensava. E na gravação ali você vai conseguir rever aquela objeção e provavelmente tirar e anotar ali, cara, se alguém falar isso novamente, eu tenho que ter a resposta da ponta da língua. Então, é importante às vezes você gravar e rever essas suas reuniões. E ainda, se possível, talvez pedir pra alguém ver, tipo, alguém da sua equipe, alguém próximo de você, que entenda, né, de comunicação, pra entender o que você poderia melhorar, que parte que você poderia melhorar. Então, e é fazendo que se aprende. Não tem jeito, pessoal. Quanto mais vocês fazerem, mais vocês treinar, mais vocês vão aprender. Porque sempre vai ser uma reunião com outra pessoa ali do lado. Outra pessoa que tem outras objeções, outras situações. Então, mesmo que a gente treine, já esteja calejado nessas situações, você vai estar aprendendo. E aqui, na parte de desafio, monte a sua apresentação e mande ali no grupo pra gente avaliar. Se você não quiser mandar ali no grupo, você pode mandar no privado que eu dou uma olhada. Mas seria muito interessante vocês mandassem ali no grupo até pra gente dar uma movimentada no grupo, porque essa movimentação é a questão de criar comunidade, né, pessoal? Então, eu acredito que a gente tá conseguindo criar um ambiente legal ali e eu quero a cada vez mais aumentar essa comunidade, trazer mais pessoas. Toda semana eu tô tentando trazer aí mais um pessoal que trabalha com gestão de tráfego para trazer mais aulas e ser interessante para todos. Eu vou abrir para perguntas agora e também vou pedir para vocês tirar um printzinho lá, postar um stories para nós. Vou tirar um print também, porque daí fica mais fácil depois. E a mulher sempre pede pra mim tirar o print e eu esqueço. Eu vou fazer um stories aqui. Beleza, pessoal? Perguntas? Felipe, não só passar um feedback que já aconteceu comigo, já trabalhei, na verdade, eu tentar, né, trabalhar com isso em questão de prospecção de clientes, com atletas, estudantes atletas para participar nos Estados Unidos e no Canadá. E aí, para tentar levantar uma grana, eles tinham esse tipo de reunião de venda, sabe? Uhum. E aí é literalmente esse padrão aí, cara, de tentar fechar com o cliente ali. E aí tinha crianças assim, né, que fazia com os pais e tudo mais. E uma das minhas primeiras reuniões, cara, eu travei de uma forma que eu não tinha noção. E, por exemplo, eu tava naquela situação ali, entendeu? Como estudante atleta, né? Ano passado eu tentei ir para os Estados Unidos ou Canadá, não consegui, infelizmente, mas eu tentei vender, tentei de tudo, cara. E eu sabia muita informação porque eu estava no caminho, sabe? E aí eu travava, literalmente travava, e assim, não testei o tanto que eu tinha que testar, até vir o primeiro sim, sabe? E aí eu tô vendo aqui novamente, tipo assim, a forma que se faz e, de novo, eu tenho que treinar, senão vai travar. Então, assim, é muito importante brifar isso, cara. É treinar, ir para o campo de batalha, porque, assim, não é fácil. Vai com medo mesmo, como eu já ouvi toda hora ver a aula do Pedro Sobral aí falando, vai com medo mesmo, vai para o campo de batalha, que é assim mesmo e vai ir para cima, né, cara? E é interessante ver essa forma de novo para eu tentar relembrar meus erros e, pô, encarar esse medo que não é fácil, né? Cara, não tem jeito de melhorar se não for fazendo. Tipo, pode estudar o quanto for, na hora de fazer é totalmente diferente. E a gente vê muito isso no tráfego. Nossa, cara, quando eu comecei,
Eu demorei 2 semanas pra subir uma campanha. Cara, mas eu sempre ia fazer e dava errado. Era incrível, era incrível. Cara, eu colocava assim, não, vou ir certinho. Ele tá fazendo isso aqui, clicava ali. Ele tá fazendo isso aqui, clicava no... Aí ia fazer, não subia. Fala, cara, como é que pode, cara? Não tem lógica. E é assim, cara, hoje em dia, pô, 5 minutos, nem sei se dá 5 minutos, você sobe uma campanha. Então, é essa questão de, se você não fazer, não adianta, você nunca vai melhorar. E, querendo ou não, cara, pra você fazer, sei lá, 100 reuniões, e quem conversou comigo essa semana? Não, sábado, eu conversei com um amigo meu, ele tem uma agência, tá faturando hoje 50 mil por mês, e ele falou, cara, eu já fiz 100 reuniões, ele tem contado lá quantas reuniões que ele fez, e ele falou, e ainda sinto que eu tenho muito que melhorar. Então, imagina. Luma, levantou a mão, pode fazer perguntas. Na real, não é uma pergunta, mas é só um comentário puxando o que o Marlon falou, que eu sempre trabalhei com comercial, né, apesar de ser formada em marketing, e também falar em público não é muito meu forte, assim, eu não sou muito chegada, mas agora, a última empresa que eu trabalhei, eu estava só fazendo prospecção. Então, eu abordava bastante CEO, CMO de várias empresas, então eu tinha que ensaiar bastante para falar com eles, porque era algo assim mais formal, uma abordagem bem mais formal, mesmo com o CEO da empresa participando, né? Eu meio que fazia intermediação, mas eu tive um cliente, né, que foi um cliente bem forte, que é a OLX, e eu tive que fazer uma apresentação, era uma apresentação aparentemente simples, mas eu acho que eu ensaiei umas 50 vezes, sério. E assim, no começo, óbvio, eu acho que qualquer apresentação a gente vai ficar nervoso no começo, mas o fato de eu ter ensaiado muito, aí eu comecei um pouco nervosa, mas assim, antes do meio para frente eu já estava tranquila, já estava conseguindo falar da melhor forma, né, me expressar da melhor forma, porque a gente fica nervosa, as palavras vão sumindo, e a gente quer falar bonito, né, quer se impor tal. E aí de eu ter ensaiado muito, foi a melhor coisa que eu fiz por mim, e realmente eu acho que prospecção, abordagem é trabalho de formiguinha e é prática para levar à perfeição. E também eu acho que nesse início você tem que ouvir muito o cliente. Às vezes eu vou também com algo muito ensaiado dentro da minha cabeça, da minha realidade, e acabo não ouvindo o que ele tem a me dizer. Eu projeto algumas coisas. Então, acho que outras coisas serão muitos insights no momento, você ouvir realmente o que ele tem a dizer. Óbvio, você já fez a lição de casa, já estudou as necessidades dele, você tem uma certa projeção. Mas eu acho que na hora vai rolar muitos insights e você agir de uma forma natural, tentar também ser mais humanizado, né? Não ser só tão robótico de, eu tenho uma resposta pronta a todo momento, mas ouvir mais, acho que é importante. Não, com certeza. Tipo, o primeiro ponto, né, que é treinar, é algo primordial. Esse segundo ponto de escutar o cliente, só tem que cuidar daquilo que eu comentei, da questão da linha reta, sabe? De talvez ele sair, sumir, nunca mais voltar, sabe? Do tipo, começar um assunto aleatório. Então, você tentar trazer e deixar naquela linha reta ali é o que é importante. Se ele tá falando algo que é interessante de ser ouvido, né? Tipo, é legal. Mas se não, aí a gente tem que tentar trazer ele de volta. Temos mais 10 minutinhos aqui, pessoal. Gil, sua vez. Fala, Felipe. Então, cara, esses dias eu fiz algumas reuniões, como eu informei no início, e como por ser tipo, uma das primeiras empresas que eu abordo, eu fiquei com algumas dúvidas sobre a quantidade de reuniões. Eu queria saber se você poderia abrir novamente o MindMeister para a gente, para você definir para a gente mais ou menos, aqui é a primeira reunião, aqui é a segunda reunião, talvez tenha uma terceira, se você puder. Cara, aqui é tudo numa mesma reunião, tá? Essa aqui é tudo numa mesma reunião, por isso eu até falei, cara, seja breve no início, não tente tomar muito tempo ali pra se auto-vangloriar, do tipo, cara, eu sou foda, eu sou bom nisso, sou bom nisso. Tente focar um pouco mais no levantamento de necessidades, apresentamento de soluções, são duas partes aqui que são mais importantes, né? Então, assim, por isso que eu falei, cara, desenhe o seu script e treine.
Se o seu script, você escrevendo ali, durar mais que 1 hora, reduz, porque o seu cliente ainda vai falar. Você tem que entender que a sua reunião não pode demorar mais que 1 hora. Você vai falar pro cara, ó, você tem 1 hora pra conversar comigo, eu vou te mostrar tudo que precisa em 1 hora. Então, assim, a única parte que você pode fazer, talvez, separado, que algumas pessoas fazem separado, é o fechamento. E assim, tipo, às vezes fazer, eu vou fazer algo personalizado pra você e tal, não sei o quê. Só que, cara, chega um momento da sua vida que tu começa a ter vários clientes que tu vive em reunião. E daí se tu começar a fazer uma reunião pra venda, outra reunião pra fechamento, outra reunião pra proposta, outra reunião pra relatório, cara, você não sai mais de reunião, entendeu? Então talvez, na minha visão, tente encurtar e fazer uma reunião só. Claro que se você vê a necessidade de fazer uma segunda, porque fique mais interessante, é melhor fazer uma segunda. Mas tente fazer uma só, a longo prazo vai ser melhor, entendeu? Entendi. Valeu, Felipe. William? Cara, a galera acabou falando o que eu ia falar já, mas eu ia perguntar do tempo ali de reunião, mas já falou que é para ser o mais breve possível, né? E pegando um pouco do gancho que o Marlon falou ali da Luma também, que aqui eu vim de outra área, eu vim do esporte, alto rendimento, 10 anos de atleta. E trazendo para cá para gestão de tráfego, é que, cara, eu treinava todo dia para fazer a mesma coisa, uma coisa na competição. Eu sempre ficava nervoso antes da largada. Então, assim, o comecinho, tu tá sempre assim, ó. Só que a repetição, tu treinou, vai chegar um momentinho que tu vai entrar no flow. E daí tu fica frio calculista, tu já fez aquilo e vai dar boa. Só isso aí para acrescentar pra galera mesmo. O Usain Bolt, né? 4 anos de treino pra mesmo. 9 segundos. Agora treina, tu sabe o que tu tá fazendo, tu sabe o caminho que tu tá Não, é só atleta aqui, eu vou sair, vou embora. Onde é que eu achei esse povo? Samuel. Opa, Felipe, então, eu comecei a fazer uma prospecção essa semana, né? Eu acompanho a comunidade Sobral, montei minha lista de clientes e comecei a prospectar aí atrás, né? Encontrei um dentista, e eu agendei uma reunião com ele entre o final dessa semana para o início da próxima, porque ele vai viajar, então a gente ainda vou decidir a data certinha com ele amanhã. Aí eu tinha visto um vídeo lá na comunidade sobre você montar ou uma reunião onde você dá uma orientação gratuita para o cliente e depois vende seu serviço no final, ou você fazer uma reunião de triagem e depois fazer uma reunião de fechamento, sabe? De se vender para o cliente. Para quem está começando assim, você recomendaria o quê? Na mesma reunião, já você dá sua orientação gratuita para o cliente, explicando o que é tráfego pago, e depois já vender o seu produto, mostrando você para o cliente, tudo na mesma reunião, ou fazer uma reunião para triagem e depois marcar uma reunião para oferecer seu produto? Cara, primeiro que eu acho que a triagem que você precisa fazer inicial, você consegue fazer sem a reunião. Que é tipo assim, você entender todo o Instagram do cara, você vai saber, tipo, se o cara posta conteúdo, se não posta, qual é a assiduidade que ele posta, entender. O formulário também é bom, Gustavo, para você pegar algumas informações, né, iniciais, mas você tem que estudar o cara, sabe? Eu acho que você estudar a pessoa, em vez de fazer uma reunião para isso, pode mostrar para ele que você foi atrás disso, sabe? Então você vai Ele tá preparado, né? você vai surpreender ele nesse quesito. Essa questão de consultoria, cara, um monte de gente vende essa questão de consultoria, mas, cara, você tem que ser muito bom nessa consultoria já. Quem tá iniciando, talvez não consiga ajudar tanto naquele momento. Porque, cara, você tá vendendo uma consultoria. Aí você chega lá, mas você tem que. Uma consultoria, você tira a pessoa de um ponto A e leva para um ponto B. Esse é o motivo da consultoria. Se você não consegue tirar ela de um ponto A e levar para um ponto B, você já vai pecar na primeira reunião. Então, nesse sentido, eu acho que seria mais interessante você fazer esse script aqui que eu tô falando, entendeu? Porque esse Certo. script você vai conseguir usar basicamente com todos os clientes depois, com todas as outras pessoas depois. Só vai ter que mudar algumas partes dele. Esse que é a jogada do script. O script, quando você começa... Ó, eu vou até abrir aqui de novo para vocês entenderem a situação do que eu falo até sobre treinar. Deixa eu ver aqui. Pessoal, talvez se cair eu abro outro link lá. Até aqui sobre essa questão de treinar. A introdução sempre vai ser a mesma normalmente. Tirando a parte do rapport aqui. Você vai ter que achar um rapport antes. A apresentação aqui vai ser sempre a mesma.
Porque você vai mostrar só coisas suas. Então aqui você consegue treinar e ser o mais rápido possível aqui. Aqui que é o levantamento de necessidades, que é a parte onde é que o cliente vai mostrar bastante coisa. E aqui você tem que pegar as respostas dele. Mas essas respostas já vão ser mais objetivas. Então, respostas objetivas aqui. Essa apresentar soluções, você já vai ter treinado várias vezes. Depois de, sei lá, 10 reuniões que você fez, vai ser sempre a mesma coisa normalmente. Gerar o desconforto, cara, aqui você vai aprender a fazer as perguntas que você acha mais interessante para gerar o desconforto. E as perguntas vão ser as mesmas. E o fechamento também, cara, vai ser a mesma coisa. Então a única parte que você não vai conseguir treinar tanto é essa parte aqui, que é o levantamento de necessidades do cliente. Cada cliente vai ter um diferente. Porém, você vai entender depois de um tempo que isso é meio padrão, tá? Então, tipo, as necessidades normalmente são as mesmas. Então, quando você treina, igual o pessoal falou aqui, cara, você tem algo treinado, fica muito mais fácil para onde você quer levar o seu cliente. Então, você fazer uma consultoria sempre vai ser uma consultoria diferente, porque cada cliente tem um problema diferente. Então já fica um pouco mais difícil de treinar, né? Então, se você não treina, é mais difícil de dar resultado. Então, eu acho que essa forma aqui talvez seja mais interessante. Até porque, cara, você vai entender depois palavras que funcionam mais para as pessoas. Colocar até no chat GPT, tipo, cara, eu preciso de uma palavra para usar nessa situação aqui. Ele vai colocar uma palavra um pouco mais persuasiva para você usar. Então, depois de treinos aqui fazendo esse script, eu acredito que você vai ter uma assertividade no fechamento muito maior. Beleza? Beleza, Felipe. Brigadão aí, hein? Ajudou bastante. Gustavo, Fala aí, beleza, Felipe? Tranquilo? tudo certo. Cara, eu queria até falar pro rapaz aí que vai fazer reunião aí com o dentista, né? Hoje eu tenho um consultório odontológico, né, que eu presto serviço, e uma das coisas que eu fiz para chamar a atenção deles foi analisar o perfil deles. Porque quando eu fui lá a primeira vez, eu falei, né, vou dar uma moral, vou marcar eles aqui. Na hora que eu entrei, tinha uma postagem. Aí no dia do, aí no dia da consulta, eu perguntei para eles, falei assim, cara, né, vocês não trabalham em rede social? Ele, Gustavo, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo e a gente não sabe. Foi aí que eu consegui fechar com eles, entendeu? Então é uma dica aí pro Samuel, né? É uma dica Isso. para você, Samuel. Sempre analise o perfil da clínica que você for prospectar aí, porque a maioria deles não tem tempo, a maioria deles não sabem fazer e precisam de alguém para fazer. Sim, sim. É um ponto bastante relevante. Esse cliente que eu vou fazer a reunião, eu já pesquisei as redes sociais dele, dei uma olhada no site, já tem a minha pesquisa, fiz alguns pontos negativos e positivos sobre a empresa também, né? A clínica em si. Então, já estou meio preparado para a reunião, só estruturar ela certinho agora. Uma parte legal de ter o primeiro contato é você entregar algo de valor pro cliente também, né? Então, a última aula que foi de posicionamento, que é a parte de estruturação de Instagram, cara, normalmente é legal, às vezes, você chegar ali com toda a estruturação que você acha interessante do Instagram do cara. Então, todas aquelas informações que eu passei lá na última aula, você pode chegar pro cara e falar, ó, o seu Instagram, ele tá organizado assim, mas se ele tivesse dessa forma aqui, você seria mais claro nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Então, que lá também é interessante você levar, talvez, pra eles. Pessoal, a chamada tá chegando no fim. Eu peço de novo pra vocês postar lá no Instagram, me marcar. E como eu vou viajar amanhã cedo, então eu vou ter que parar hoje por aqui mesmo. Mas agradeço demais.